Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura hoje. A quinta aliada para Shahukat, números 20, do verso 22 a 21, verso 9. Hoje nós vamos falar sobre Arão e ele ter sido recolhido, a passagem das vestimentas de sumo sacerdote. E também nós vamos falar sobre a serpente abrasadora. E partiram de Kadesh, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Hor Hahar. E o Eterno falou a Moisés e a Arão no monte Hor, nos limites da terra de Edom, dizendo: que Arão seja recolhido a seu povo, pois não virá a terra que dei aos filhos de Israel, porque vos rebelastes contra a minha ordem por causa das águas de Merivá. Toma Arão e a Elassar seu filho, e faze-os subir ao monte Hor. E despe Arão de suas roupas e veste-as em Elassar seu filho. E Arão será recolhido e morrerá ali. E Moisés fez como o Eterno ordenara, e subiram ao monte Hor aos olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão de suas roupas e as vestiu em Elassar seu filho. E Arão morreu ali, no cume do monte. E Moisés e Elassar desceram do monte, e toda a congregação viu que Arão expirara. E toda a casa de Israel chorou 30 dias por Arão. E o cananeu rei de Arad, morador do sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim, e lutou com Israel e tomou deles alguns cativos. E Israel fez um voto ao Eterno, e disse: se, de certo, me entregares este povo na minha mão, consagrarei para ti os despojos de tuas cidades, das suas cidades. E o Eterno ouviu a Israel e entregou o cananeu. Exterminou-o e consagrou os despojos das suas cidades, chamando o nome do lugar de Hormá, consagração. E partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Porque aqui vocês sabem que Edom não permitiu a passagem de Israel por suas terras. Então eles rodearam a terra de Edom pelo caminho do Mar Vermelho, ou Mar de Juncos, que Ansuf é Mar de Juncos, a tradução correta. E a alma do povo se impacientou no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrer no deserto, onde não há pão nem água, e nossa alma tem fastio deste pão tão leve? O que fez o Eterno? E o Eterno enviou para o povo as serpentes abrasadoras, que picaram o povo, e morreu muita gente de Israel. E o povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois falamos contra o Eterno e contra ti. Ora ao Eterno para que tire de sobre nós a serpente. E Moisés orou pelo povo. E o Eterno disse a Moisés: faze para ti uma cobra abrasadora e põe-na sobre um poste, e acontecerá que todo aquele que for picado olhando para ela viverá. E Moisés fez uma cobra de cobre e a pôs sobre o poste. E eis que, se por acaso a cobra picava alguém, este olhava para a cobra de cobre e vivia. Vamos começar pelo começo. Vamos começar falando sobre Arão. As vestes sacerdotais, elas representam, ali pelo que eu entendo, elas representam a presença do Eterno. O sacerdote, ele carrega a presença e carrega a iniquidade de todo o povo. E falando sobre iniquidade, é o que nós falamos já no início, se eu não me engano, no início dessa paraxá ou no final da paraxá anterior.
O sacerdote carrega a iniquidade do povo. É ele quem carrega a presença do Eterno. É ele quem carrega a autoridade. E como eu tinha comentado aqui já, acredito que no início dessa semana, no início dessa paraxá, Moisés, Arão e Miriam, eles não entraram na Terra Prometida não só pelo fato da rebeldia do povo, mas também e principalmente pela autoridade espiritual que eles carregavam, pela conexão. Quanto mais próximo do Eterno, maior a possibilidade de ser recolhido. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Enoque andou com Deus e foi trasladado. Enoque era conhecido como escriba de Deus, andou com Deus. Ele andou com Deus. E ele poderia ter vivido quase mil anos. O tempo de vida dele. O filho de Enoque, que é Metusalém, viveu 969 anos. Enoque era filho, Metusalém era filho de Enoque. Viveu 969 anos. Enoque viveu 330 anos, se eu não me engano. 300 anos. Posso estar enganada. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Isso tá lá em Gênesis, gente. No ano 600, aqui de Noé. Ai, gente, olha, as folhas estão tudo grudadas, até parece que eu não uso. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metushelah. E Enoque andou com Deus depois que gerou a Metushelah 300 anos. E gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou. Aqui foi anunciado que Arão seria recolhido. Na palavra, aqui na Torá, nesse momento, não está escrito que foi avisado que Miriam seria recolhida. Mas ela faleceu. Então, eu entendo que foi da mesma maneira. Então, as vestes sacerdotais precisavam ser consagrado um novo sumo sacerdote. Então, Elassar foi consagrado como sumo sacerdote. E Arão foi recolhido. Eu também comentei isso, eu comentei porque eu li isso no Midrash, em um dos Midrashim, que Miriam, Arão e Moisés, eles foram recolhidos porque o nível de intimidade espiritual com o Eterno era tão alto que o povo que estava entrando na Terra Prometida não conseguiria, não sobreviveria, na realidade, não sobreviveria a tudo o que foi, a todo nível espiritual. Acabariam sendo, como é que se diz? Destruídos pela presença do Eterno.
Então eles andaram, começaram a dar a volta pelo Mar Vermelho e aí a volta da terra de Edom pelo mar de juncos, no Mar Vermelho. É Yansuf é mar de juncos. E aí começaram a falar mal, né? Aí o Senhor colocou cobras abrasadoras, né? Cobras abrasadoras. Começaram a falar mal do Eterno, né? Falar mal de... Ai, falar contra. Porque tava sem paciência. E então, o Eterno mandou um castigo, digamos assim. Deixa eu ver aqui. E o Eterno enviou para o povo as serpentes abrasadoras, que picavam o povo, que picaram o povo. A língua é como uma serpente. Aqui no sul a gente ouve um ditado assim, a língua é o chicote do corpo. Porque a língua fala do que tá cheio o coração, se os teus olhos. E aí nós vamos lá na Brit Hadashah. Tem um moço que veio da parte do Eterno chamado Yeshua HaMashiach. Esse moço carregava a presença, a Shekhinah do Eterno. E aí ele ensinou assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Consequentemente, a tua língua falará do que está cheio o teu coração. A tua boca falará do que está cheio o teu coração. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. E se a língua fala do que está cheio o coração, e os teus olhos são maus, e o teu corpo está em trevas, quão profundas trevas você está que está falando mal de tudo e mais um pouco? Nós precisamos cuidar, porque a língua é bênção e maldição em tempo real. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Vocês estão escolhendo a bênção? No deserto, o povo escolheu falar, se levantar em rebeldia contra o Eterno e contra Moisés. E o Eterno mandou cobras abrasadoras, serpentes abrasadoras. Pega ali a tesourinha, pega ali uma tesourinha. Mandou serpentes abrasadoras. Porque o coração daquele povo era um coração de pedra. E era um coração mau. Porque estava vendo só a parte ruim do negócio. Estava sempre vendo o copo meio vazio. Como é que tá aí? Você tá sempre vendo o copo meio vazio? Tudo que você vê tá ruim? Você tá maldizendo? Você está se colocando como vítima de coisas, que foram escolhas tuas mesmo? Tá fazendo as coisas e se colocando de vítima? Quem você está sendo? Como estão os teus olhos? Quantas serpentes abrasadoras têm te picado e você está adoecido? Aí o Eterno disse a Moisés: faze para ti uma cobra abrasadora e põe-na sobre um poste. E acontecerá que todo aquele que for picado olhando para a cobra de bronze viverá. Engraçado. E eu já falei isso. Yeshua foi colocado sobre o madeiro, sobre um
poste. E todo aquele que olha para Yeshua e crê tem a vida eterna. Todo que olhava para a cobra de cobre, pendurada no madeiro, pendurada no poste, crendo, estava curado. A cobra, a Nehustan, que foi essa cobra forjada por Moisés com bronze, aqui ela está representando Yeshua HaMashiach. Todo aquele que olhar e crer estará curado. Todo aquele que olha para o Mashiach Yeshua, pendurado no madeiro, e crê que ele é o unigênito de Deus, que veio com a presença do Eterno sobre a terra para aprofundar a lei, para cumprir a Torá, para ser a Torá encarnada. Todo aquele que olhar para o Mashiach Yeshua no madeiro e crer terá a vida eterna. Você crê? Todo aquele que crer e testemunhar Yeshua como Mashiach será salvo. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.